Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Tinha prometido para vocês um vídeo falando um pouquinho sobre a necessidade de estar ingerindo álcool por ser uma droga lícita, estando dentro de muitas famílias. Vem comigo para saber da onde vem essa raiz e por que o indivíduo tende a beber tanto a ponto de entrar em um coma alcoólico ou nem sequer saber como voltar para casa. Na maioria das pessoas que tem um apetite por ingerir álcool, teve um aprendizado visual, nem fosse socialmente, havia o contato com a bebida alcoólica, incluso dentro desse ambiente. Consequentemente, ali também há atritos com o casal. Quando se tem filhos, há uma necessidade de um cuidado maior com relação às suas atitudes. A questão do alcoólatra, toda vez que você ingere álcool, é como se você anestesiasse o seu cérebro. Inclusive, você já deve ter visto pessoas que bebem, de repente estão falando, estão chorando, não estão brigando, expressam sentimentos e atitudes, no outro dia dizem que não lembram. Nada mais é do que sentimentos reprimidos que eles não conseguem colocar para fora quando estão com o seu cérebro de forma ativa. Ou seja, a bebida nada mais é que uma fuga, um ponto de escape para que possa realmente ser quem você é e no outro dia não se lembra daquilo. Álcool, ele é uma droga oral. Por exemplo, cigarro, compulsão alimentar, elas vêm de um distúrbio lá da primeira infância. Sabe quando a criança vai colocando a mãozinha na boca para reconhecer as coisas? Mais ou menos ali na fase onde a criança está sendo amamentada, recebendo uma madeira, alimentação. Nesse processo, a criança começa a desenvolver habilidades diferentes. Tem a experiência e aquilo fica gravado. Conforme ela vai amadurecendo, isso também vai ampliando a sua capacidade De comer aquilo que ela gosta. Nesse período, quando há muito atrito entre pai e mãe, a criança entra em um processo de culpa, como se o atrito fosse realmente por causa dela. É inconsciente, mas fica gravado. Quando nós amadurecemos, um gatilho, uma situação desencadeia de estar em excesso com o álcool. No meu caso, foi isso que aconteceu. Desde criança eu sempre tive a questão de ver o meu pai ingerindo álcool, meu irmão, a minha mãe não gostava, então havia o atrito para não passar dos limites, não ter a probabilidade de acontecer nada. Conforme eu fui crescendo, eu não tinha necessariamente o apetite por álcool, não tinha paladar para isso. Também havia uma influência religiosa, que beber é pecado, então eu sempre me abstive até descobrir Bebidas um pouquinho mais doces. um vinhozinho, algo diferente. Houve um episódio da minha vida que eu perdi a minha mãe. Esse foi o gatilho e frequentemente eu preferia sair da minha realidade. A questão da culpa, poder ter feito mais, estar mais presente, abraço, questões que vêm à mente quando se tem uma perda. Em um outro momento eu acabo falando um pouco mais, que essa história mais profunda. eu acabei dando conta disso apenas quando a gente saiu para uma viagem. Percebi o quanto estava totalmente desequilibrado em mim. Não havia mais controle e sim a necessidade de não me lembrar, chorar por causa disso. Foram momentos dolorosos, mas que a percepção veio a mim. Quando a gente tem um parceiro alcoólatra, um amigo, a primeira reação: Criticar. para com isso, você tem que se tratar. E quando o alcoólatra recebe essas palavras, o sentimento que exacerba é a culpa. Uma pessoa externa pedindo para ele parar e a alma dele dizendo que não, é isso mesmo, a pessoa está de atrito, continue fazendo. Muitos lares, o alcoolismo acaba não sendo tratado como uma doença. O alcoólatra tem dificuldade em lidar como uma doença. Se você ingere álcool mais de 3 vezes na semana, você já é um alcoólatra. Quando eu li essa pesquisa, Meu Deus do céu. quando a gente para analisar um alcoólatra, bebe muito ou que bebe todos os dias, aquela questão de pequenas doses. Só uma bicadinha. Só um drinkzinho, é só uma taça. Só que esse processo é contínuo, não consegue haver uma desintoxicação. Além disso, um longo período de tempo é muito falado Sobre a cirrose. há uma outra doença que é desencadeada que se chama Síndrome de Korsakoff. caracterizada pela amnésia. A necessidade que o alcoólatra tem de sair da sua realidade por causa da culpa, ocasionalmente
naturalmente vai gerar Amnésia. não lembro mais onde estou, quem sou, esquecendo do meu passado. Assim como todas as doenças que a gente projeta pra fora, não deixam de ser algo que estão guardado. Por que eu tô falando dessas determinadas questões? Às vezes você tem alguém em casa ou é você mesmo. Quando eu escutava meu marido falar, Eu não aceitava. pra mim Era só uma saída, uma garrafa de vinho. eu não me descontrolava, enquanto eu literalmente não conseguia me lembrar aquilo que havia acontecido. E depois disso, entender da onde isso estava vindo, fiz um processo de desintoxicação natural, juntamente com a autorreflexão, consciência, leitura de livro, meditação, para que pudesse entender o fato de eu ter visto aquilo de criança não me pertencia. Esse hábito não me tornava quem eu era e eu gostaria de ser. Que muitas vezes é difícil o fato de você aceitar que você está com um problema e aceitar mudar. Se você conhece alguém, se você é essa pessoa, manda esse vídeo para que alcance o máximo que essa sabedoria possa entrar em contato com elas, mudar a história de famílias, de pessoas, prevenir acidentes e, consequentemente, ter uma vida muito mais saudável, sem culpa, se amando e se aceitando, sendo, claro, sempre a sua melhor versão. Se algo nesse vídeo fez sentido para você, não deixe de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações, ouvir muitos assuntos interessantes que podem mudar a sua vida. Dá um like nesse vídeo e eu espero você na próxima quarta-feira.